Então tá, pessoal. Aí, se alguém quiser me interromper, é só falar, a gente vai devagar. Tá? Vou dar uma passagem breve de manejo da via aérea na emergência. Tem muita coisa específica quando a gente vai ver de via aérea. A gente vai encontrar bastante material na área de anestesiologia, mas se vocês forem a fundo, vocês vão encontrar bastante material também na área de emergência, porque são dois cenários diferentes. A gente trabalha com um cenário na sala de emergência e aquele cenário controlado no centro cirúrgico na anestesia. Então, até botei alguns artigos para exemplificar isso, que essas publicações vão estar tanto em anais de jornais de medicina de emergência como de anestesiologia. Eu vou passar um pouco para vocês algumas coisas que eu vejo no dia a dia, conheço acho que quase todos que estão aqui, uma boa parte eu tenho o prazer de ter aí com vocês, como poder estar com vocês juntos lá na unidade de emergência e, e passar alguma coisa do que eu aprendi ao longo desse tempo, o que a gente sabe, alguns macetes que eu acho que vão ajudar a tentar correlacionar com esse tempo que a gente está vivendo de pandemia de coronavírus, no que a gente vai se deparar, tá? Então, se alguém não me conhece, eu sou Nazir, eu sou médico emergencista, estou como coordenador de pronto-socorro agora do Hospital Santa Lídia, junto com o Aron, o Agra e o Daniel Jesus, e sou médico assistente lá no Hospital das Clínicas também, tá? A gente vai ter alguns objetivos bem simples de inicialmente compreender a anatomia da via aérea no adulto, a gente vai focar só no adulto agora, identificar e classificar uma via aérea como difícil e falha, tá? Vamos entender alguns mnemônicos que foram criados no departamento de emergência para isso, ver os algoritmos que a gente tem hoje disponível, que salva a gente muitas vezes, e depois entrar um pouco mais na parte farmacológica, o que está disponível, o que é mito e o que é verdade nisso tudo, tá? Bem básico inicial. Se eu coloco a seta, vocês conseguem ver a seta, pessoal? Me dá um feedback aí. Conseguimos. Sim, dá Tá. para ver. Então, assim, bem um corte superficial do que a gente vai entender da via aérea, né? Muito simples. A gente quer chegar aqui, né? Na valécula, com o laringoscópio. Isso só para a gente, olhando aqui, a gente já vai entender que você vai ter algumas coisas que já vão te dificultar muitas vezes em acessar a via aérea. A primeira é essa parte anterior, né? Que é a boca em si, mas lembrar que a cavidade oral, ela acomoda a língua, ela tem um espaço virtual, quando você está com a boca fechada, obviamente, que vai ter que ser liberado pelo laringoscópio para que você consiga ver um laringo, o seu tubo e a introdução nele entre as cordas vocais, tá? Isso aqui é né? Esse é o mel, né? O que a gente quer ver todo dia, né? Quando você faz uma laringoscopada no paciente, tá? Tem algumas coisas que eu sinalei para a gente prestar atenção, que essa prega glossoepiglótica mediana aqui é uma prega que fica bem na valécula. Isso aqui te ajuda a expor as cordas vocais, tá? Então, muitas vezes você vê uma pessoa entubando fazendo uma força danada, e às vezes consegue entubar o paciente, e às vezes você vê uma pessoa fazendo praticamente a mesma coisa sem fazer força nenhuma. Fora a técnica que a gente vai tentar passar da laringoscopia, você consegue usar estruturas anatômicas que, quando você faz o pensamento da prega com o laringoscópio, ela tem que fazer epiglote, tirar ela do seu campo de visão e você conseguir ver a prega vocal. A gente tem as cartilagens aritenoide aí também. Ela chama atenção porque isso aqui muitas vezes é o que faz o seu tubo descer ou o seu tubo subir, tá? A gente vai entender isso um pouco mais para frente, tá bom? Qualquer coisa vocês vão falando, a gente vai conversando, tá? Eu já me adiantei e coloquei essa classificação que é clássica, a gente vai ter que falar isso durante a aula, que é de Cormac, né? Vocês vai lá no Goscopar, a gente fala Cormac 1, 2, 1, 3. Se vocês forem mais específicos, vocês vão ver que essa classificação é dividida em 2A e 2B, tá? E a gente usa o corte como 2B, na verdade, mas é praticamente o seu grau de visão quando você executar a sua laringoscopia no paciente. Então, a nossa intenção, que a gente deseja, é ver a epiglote, a prega vocal e toda a aritenoide. Quando a prega vocal já é, de certa forma, prejudicada, seria um 2. Quando ela é mais prejudicada, ela é um 2B, não tem nessa classificação. O 3, você vê uma parte do que seria as aritenoides, e o Cormac 4, praticamente, você não consegue ver nada. Isso
começa a gerar um indício de falha na hora de entubar, né? Uma boa parte dos pacientes, a grande maioria são de 1 para 2, você vai pegar mais ou menos uns 5, 10% desses que são um pouco mais difíceis de Cormac 4. Lembrar que o 4, a sua intubação, você começa a ter que partir para algumas outras estratégias, que provavelmente as cegas, como ela é muito superior, anteriorizada, esse tubo vai para o esôfago com certeza. Mas isso tem que só se atentar se você está tendo a técnica correta de laringoscopia, porque é muito comum na laringoscopia, sem ter a introdução correta, o seu encaixe na valécula, que você veja um Cormac que você acha que é um Cormac 3 ou 4, mas na verdade é só um erro na hora da laringoscopia, tá? Então a gente vai dividir a via aérea em via aérea difícil e via aérea fácil, é uma coisa que tem falha, que já tem que estar na nossa mente. Então, o que é uma via aérea difícil e o que é uma via aérea falha? Isso tanto é importante para a gente e é importante para o paciente, para uma segunda vez, alguma outra coisa que for acontecer. A via aérea difícil, a gente tem que ter noção que ela tem dois fatores que influenciam a via aérea a ser difícil. Ela pode ser anatomicamente difícil, então ela pode ser fisiologicamente difícil, né? Como assim? Anatomicamente é clássico. A via aérea é anatomicamente difícil. O pescoço é curto, a via aérea é anteriorizada, é um trauma de face, tem sangue, tem distorção da anatomia, tem ruptura de traqueia. Então a anatomia te prejudicou. A via aérea difícil na parte fisiológica é aquela via aérea que sofre influências da hemodinâmica do paciente, da saturação do paciente, da frequência expiratória do paciente. Então não adianta o paciente ser um Cormac 1, a via aérea mais fácil do mundo, com uma PA 6x3 saturando 70% numa máscara de reservatório. Isso vai se tornar difícil. E é isso que é o que, já passando para a parte do COVID, é o que a gente vai enfrentar no dia a dia. Então, a intubação por si só, no paciente com coronavírus, ela tem que ser uma intubação difícil pela parte fisiológica. São pacientes com reserva baixa, com uma saturação de oxigênio baixa, mesmo com aporte de oxigênio com máscara, ele tende a estar, então ele tende a desaturar muito rápido. Então, é uma via aérea que você já pode classificá-la como fisiologicamente difícil. A via aérea, você prevê se ela é difícil ou não. A gente vai ver que a falha é um pouco diferente. Você prevê. Então, é algo que a gente vai criar alguns mnemônicos, vai criar alguma coisa para você olhar e já ter a noção que isso vai ser difícil e você já vai entrar para entubar um paciente desse com algumas alternativas, algumas outras propostas, tá? Algumas siglas eu vou falando, LD é o que a gente chama de laringoscopia direta, o que a gente usa o laringoscópio comum mesmo, né, com a luz, e o videolaringoscópio. O laringoscópio direto, cerca de 10% da laringoscopada correta direta, você vai ter um Cormac 3 para 4, tá? Que é aquela classificação. Com o videolaringoscópio, isso diminui muito essa taxa, tá? Lembra que aquela é uma taxa de visão, de quanto você vê. O videolaringo é muito menor, a taxa de sucesso é maior. Por isso que quando você tem um videolaringoscópio à sua disposição, dependendo da situação, ele é a melhor opção sempre. Ele vai te permitir. Não é só pelo posicionamento seu, mas é um posicionamento da lâmina também. A lâmina do laringoscópio, videolaringoscópio, dependendo do vídeo, ela é um pouco mais curta, um pouco mais elevada, então ela tende a ter uma visão melhor, ela tem uma câmera na ponta também, tá? Mesmo você tendo uma laringoscopia direta que seja um Comark 3 e 4, cerca de 10%, a falha global, se você for pegar na literatura, é menor que 1%. Ou seja, se você tomar atitudes perante aquilo que você previu, a sua taxa de falhar globalmente é 1 em 100. Teoricamente, cada 100 pacientes, um paciente você vai pegar e falar, essa VAR era uma VAR falha, a gente vai entender, né? Estão métodos alternativos, né? A via aérea falha é quando a técnica que você escolheu falhou. E aí você vai ter que partir para alternativas. Então, vou entubar o paciente com um laringoscópio Macintosh aqui. Foi lá, laringoscopou, você não conseguiu, a gente vai entender, e a técnica falhou. Então, você vai para uma outra técnica. Eu vou pegar um buge, eu vou para um dispositivo supraglótico e tudo mais. Então, a falha, você experimenta, tá?
Não é querer experimentar de frio na barriga, taquicardia né? A gente experimenta isso também na falha, né? Quando era a falha, né? Daquela famosa pigastralgia, aquela tensão, sudorese, taquicardia, né? Mas não, não é, né? A gente costuma diferenciar assim, né? É difícil você prever. A via aérea falha, você experimenta, é uma coisa do momento. Você foi, entrou para entubar, aquela técnica não deu certo, você vai ter que passar por uma técnica de resgate. Então, você é uma experiência aqui, entendeu? A mensagem é o seguinte: não dá para prever que vai falhar, dá para prever que é difícil. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tranquilo, né? Que a coisa vocês me param aí. E o que a gente chama de nino, né? Alguns falam no entubo não ventilo, a gente fala no entubo no oxigênio. Você vai ver que quando a gente vai estudar a parte de emergência tem muito mnemônico, porque é uma especialidade praticamente derivada de americano, eles adoram isso, né? Então, não entubo não oxigênio, não entubo não ventilo, né? Isso é muito raro. A incidência real no departamento de emergência a gente não tem, tá? A gente tem alguns estudos de 1 para 5 mil, 1 para 20 mil, só que são de pacientes de bloco cirúrgico, tá? Lembra que no bloco cirúrgico as coisas são diferentes. São pacientes que, grande maioria das vezes, estão com jejum, o preparo foi feito, uma avaliação do malampate prévia foi feito. Então, a gente estima que isso aqui fique mais ou menos 1 para 1000, por aí, mas não tem dados exatos, né? Para aquela situação que é a pior de todas, que você não consegue entubar e você não consegue ventilar o paciente, né? Então, lembrar que uma a gente prevê e a outra a gente experimenta, tá? A viária difícil, ela é previsível. É isso que a gente tem que trabalhar, para a gente não experimentar uma falha na via aérea, tá? A via aérea falha, quando que ela é, né? Eu falhei, o que que a via aérea falhar? É isso, a falha em manter uma oxigenação aceitável durante uma ou mais tentativas na endoscopia, que seria um não tubo, não oxigênio, né? Eles colocam 10 tentativas falhas de intubação por intubador experiente, então tem que ser alguém que esteja realizando a técnica correta. E a literatura coloca a melhor tentativa de intubação falha na situação em que você é forçado a agir. A gente vai entender o que é forçado a agir. Um paciente em consciência, em franco-insuficiência respiratória, uma parada cardiorrespiratória, vocês vão ver que não existe mnemônico. Você é forçado, você tem que agir naquela hora, né? Então, a melhor tentativa tem que ser feita pelo, geralmente, quem é mais experiente. Se ele já entra para a intubação e ela já falha, então a situação torna aquela viária fácil, você não teve tempo de prever e você só experimentou a sensação da falha. A via aérea difícil, ela vai ser dividida em três, a gente vai em quatro, desculpa, a gente vai focar em dois principais pilares, que é uma dificuldade. Você pode ter dificuldade de laringoscopar o paciente, na laringoscopia em si. Lembra que eu, como mostrei a anatomia, que é muito mais dependente daquela parte anterior da língua. Você pode ter uma dificuldade de ventilar o paciente, você até vê, mas você não ventila ele. Tem pacientes que têm dificuldade de colocação de dispositivo extraglótico, então as máscaras laríngeas, os tubos laríngeos, o combitubo que não tem mais no mercado. Isso ajuda muito, é a nossa técnica de resgate, mas ele não é 100%. Comigo já aconteceu pacientes de eu não conseguir passar o dispositivo extraglótico, simples paciente da cirurgia de cabeça e pescoço, radiação na cervical, o dispositivo não vai passar, né? E você vai dividir ele numa dificuldade de cricotirotomia, ou cricotiroidostomia, tá? Essas duas partes a gente vai focar menos, a gente vai focar mais na primeira e na segunda, tá? Então, tem 4 mnemônicos diante de uma via aérea difícil, que você vai pensar quando vê. O Lemon, quando a gente pensar na laringoscopia difícil, isso é para a gente guardar. Lemon, Roman, Rhodes e Smart. Então, guardando o Lemon e o Roman, você vai ter uma boa parte, você vai prever uma boa parte dos pacientes que vão te dar um pouco mais de trabalho. Lemon, para laringoscopia difícil, o Roman, ventilação, bolsa, máscara, válvula, é VBMV, tá? Então, prever que um paciente vai ser difícil de ventilar. O Rhodes é prever um paciente que você, provavelmente, seu dispositivo de resgate, que é a máscara laríngea, pode não ser efetivo. E a Smart é aquele paciente que você acha que, se tiver aqui para uma crico, a crico também vai ser difícil. Por que isso é interessante? A gente vai discutir um pouco sobre sequência rápida de intubação, mas se você tiver um paciente
Não é para ter medo de sequência rápida de intubação, né? A sequência rápida de intubação, a gente vai ver que ela prova que ela tem a maior taxa de efetividade no acesso à veia do paciente. Porém, a literatura, a principal que a gente usa na emergência, que é um dos livros de via aérea na emergência, é a hora que ele começa a te falar maneirar ou não maneirar com bloqueador neuromuscular. Uma coisa que ele deixa claro, ele fala, a decisão é tomada, ela é tomada full. Ou eu vou bloquear ele, ou eu não vou bloquear. Bloquear pela metade é fazer ele perder o drive e não ganhar o relaxamento. Isso não é bom. Ou eu vou perder o drive, mas vou ganhar em relaxamento, isso vai melhorar a minha via de acesso, ou eu vou largar a mão desse relaxamento que vai me ajudar muito na intubação, mas eu vou manter o drive, certo? Não é ter medo, a VERA não é para ter medo, a VERA é para ser respeitada, tá? E o que a gente vai encontrar na maioria dos pacientes com Covid é o Roma, né? É a dificuldade de ventilação. A gente vai ver que complacência pulmonar, ela faz parte disso aí, tá? Então, o lemo, ele é basicamente um mnemônico para laringoscopia difícil. O primeiro mnemônico é Luke. Ele fala, olhe, né? Externamente, olhe. E ele te deixa uma coisa clara. Se a via aérea parece difícil, talvez ela seja. Então, foi o que eu falei, não é para ter medo de via aérea, isso é para, se tem com o tempo, com o treinamento, isso passa, mas é uma coisa que tem que ser respeitada. Então, se você já tem uma experiência, você olhou e te pareceu difícil, ele te fala que provavelmente algum feeling, alguma coisa que você olhou e já te deixou, mesmo que seja inconsciente, alguma coisa que te deixou, né, digamos, com a pulga atrás da orelha. Então, se ela parece, provavelmente ela é. Toma cuidado com isso, né? Mas isso sofre influência da situação clínica, da experiência e da especialidade do médico, tá? Então, a experiência acho que é o fator principal, mas a situação clínica, o cara tá lá na máscara de oxigênio, 15 litros por minuto, saturando 80%, provavelmente você vai olhar e vai falar, acho que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. O E é de evaluate, né, de avaliar, a gente vai ver uma figura mais para frente, mas ele usa uma regra de 3-3-2, que é a abertura da boca, o tamanho da mandíbula e a posição da laringe com o pescoço. Antigamente chamava de distância tiro-mentoniana, isso está caindo um pouco mais por terra. Na figura a gente vai entender um pouco melhor. O Malampate, a gente põe como escala, se for mais acadêmico, escala de Malampate modificada, porque o primeiro Malampate era até 3. Aí hoje a gente usa o Malampate até 4. O Malampate consiste em um paciente corretamente, numa avaliação, ele está sentado, ele simplesmente abrir a boca e colocar a língua para fora, tá? E você consegue ver os pilares, a úvula e o quanto isso vai predizer se a laringoscopia é difícil ou não. A 1 e 2, a taxa de falha é muito baixa, tá? É muito baixa. Na classe 4 de Malampate, a taxa de falha chega a ser superior a 10%. Isso no departamento de emergência, ela é prejudicada, essa avaliação. Você não vai conseguir fazê-la com tão fidedigno quanto é feito numa avaliação pré-anestésica. É muito comum que já me viu entubar um paciente, ou vai vir entubar, a gente pega na beira do leito, olha para mim, abre a boca, põe a língua para fora, morde o lábio superior, é uma outra técnica que você pode ver que vai te dar esse manejo da mandíbula, né? Esse jogo de mandíbula que você ganha com a laringoscopia, né? Bota a língua para fora, então é uma coisa que ela é um pouco prejudicada pela parte situacional, tá? Obstrução e obesidade. A obstrução tem 4 coisas principais e ela segue mais ou menos isso de 1, 2, 3, 4. Então é aquela voz de batata quente, é a primeira coisa, a dificuldade de deglutir. Quando você tem um estridor importante laríngeo, geralmente ele só não tinha ter uma redução de 50% da via aérea, um diâmetro mais ou menos de 4,5 milímetros. Lembra que a via aérea tem uma elasticidade, um pouco, mas tem um anel, ele é fixo, mas ele não é total. Então, assim, às vezes vai te passar um tubo 5, um tubo 6. Mas se você está escutando um estridor laríngeo mesmo, não entre com o tubo 7, não vai passar, tá? Entre com o tubo 5, depois troque o tubo. Entre com 5,5, porque se você for com 7 não vai passar. E a sensação de dispneia, quando se o paciente tiver a voz de batata quente, dificuldade para deglutir, você está estando estridor e ele está se queixando de dispneia, isso é iminência de parada. Isso é uma parte que você é forçado a agir. Aí não tem como você lançar mão de mais nada. Esse paciente vai ter que ser entubado, ser dado bloqueado e você vai ter que entrar de qualquer forma.
E o N do Lemon de neck é mobilidade cervical. Lembra que a gente procura sempre uma posição que é de sniff position, né? Aquela de estirador, né? Um pouco mais anteriorizada e olhando um pouco para cima. Paciente que tem mobilidade cervical prejudicada, seja por dispositivos, um trauma, um colar cervical, né? Seja por uma artrose dos ossos da coluna cervical, que diminui essa modalidade. É o clássico, o vozinho torto, né? O vozinho torto para frente, assim, que você não consegue mover, vai te dar um pouco mais de trabalho, tá bom? Esse é o 332 que a gente faz, tá? Qual que é o objetivo disso aqui? A abertura da boca, lembra, é um laringoscópio, é um tubo, e você tem que olhar esse tubo passar. Se você está vendo o laringoscópio, na hora que você coloca o tubo, a via aérea sumiu da sua visão, ou essa via aérea está pequena, ou seu laringoscópio está grande demais para o que você quer fazer, tá? Esse 3 da parte da mandíbula aqui é mais ou menos influenciável pelo tamanho do laringoscópio, mas o mais é 1:2, que esse 1 e 2 aqui que eu estou tentando apontar. O que isso quer dizer? Se a parte aqui da cartilagem tireoide é um pouco mais para baixo, mais de 2 dedos, isso significa que a veia aérea do paciente é muito posterior. Você vai precisar de um laringo maior. Isso é normal quem tem laringoscópios que são curvos com a ponta reta. Você vai ter que entrar lá dentro para ver a veia aérea do paciente. E quando ela é menor do que isso, significa que a veia aérea é muito anterior. Um laringoscópio maior vai te dificultar. Aquela coisa do, eu gosto da lâmina grande. Aí eu entro com ela e venho voltando. Essa técnica não está errada, não está correta, essa técnica está errada. Você vai muitas vezes olhar, vai pinçar epiglote, vai não ver nada, porque uma boa parte dos pacientes, ele tem, na verdade, a veia aérea mais anteriorizada. É difícil aquele cara que tem aquela veia aérea funda. Isso você consegue perceber aqui. Se você viu que essa distância é muito grande, vale uma lâmina 4. Você vai ter que introduzir inteira. Se ela for menor, você provavelmente na lâmina 4 você vai olhar o além, mas não vai olhar a via aérea. Tá? Essa é a classificação de uma lampate. Falei, ela classificada de 1, 2, 3 e 4, é prejudicial para a gente que está no departamento de emergência, mas praticamente do 3 para frente você não vê a úvula mais, o 4 você não consegue ter visão nenhuma. O que isso te infere? Te infere que aquela cavidade oral não consegue, ela suporta só a língua, aquele espaço virtual é muito pequeno. Então a visão que você vai ter que ter, laringoscópio, tubo e traqueia vai ficar prejudicada. O Roma é um mnemônico que a gente viu para dificuldade de ventilação, bolsa, válvula, máscara. Então, radiação, restrição. Então, aqui já está em vermelho, restrição. Atenção para a doença com diminuição de complacência pulmonar. A gente está falando de Covid, que a gente tenta abusar o mínimo possível, a gente vai entender o porquê, mas diminuição da complacência pulmonar. Paciente DPOC, paciente que você vai entubar devido a um broncoespasmo grave, uma pneumonia, um paciente que está com pulmão de Sara, esses pacientes, provavelmente você não vai ter uma dificuldade na hora de abusar. Você não vai conseguir atingir o seu alvo de saturação. Obesidade, obstrução e apneia, é o triplo O que a gente fala, né? O sono, né? Então, isso já é pela parte estrutural, a gente já sabe que ele tem. O obeso tem uma parte de maior concentração aqui, a abertura da veia aérea é pior, a obstrução é meio óbvia, o apneia do sono sabe que tem uma flacidez da musculatura que deixa a veia aérea um pouco mais aberta mesmo, tá? O M é de vedação da máscara, tá? Então, de mask, né, de máscara, vedação. Então, olhar aquele paciente que você acha que não vai conseguir vedar a máscara. E ele é dependente do malampate, porque se a língua for muito grande, você não vai ter fluxo de ar. E o sexo masculino é um fator independente. Mas ele está lá, não sabe-se por quê. O que me dificulta vedar a máscara, pessoal? Barba, sonda, uma sonda entérica, muitas vezes a máscara não vai conseguir vedar do lado da sonda. O clássico é o paciente com barba. Tem um estudo que fala até para você passar um gel na barba, que isso aí, teoricamente iria acoplar melhor a bolsa. Isso caiu por terra. Vai por mim, vai virar uma lama. Você vai ter um paciente que você não ventila e ainda ter o meu besuntado de gel, sua mão de gel, vai virar tudo um gel.
Vai parecer a piscina do Gugu, caçando sabonete, vai virar uma lama, não dá certo, tá? Idade. Ele bota uma idade de maior que 55 anos, mas é um corte impreciso. O que ele quer te dizer é que pacientes que são mais velhos têm um tônus melhor da musculatura, tanto um tônus da musculatura e tecido alto da via aérea superior. Então é normal que quando você vai fazer uma pressão positiva com o ambu, você, para vencer aquilo e fazer o caminho correto, seja mais difícil. Ele usa 55 anos, mas ele é assim, ele é mais para dizer que pacientes mais idosos muitas vezes são mais difíceis de ventilar. Outra coisa, o paciente idoso tende a ser mais magro, então a vedação da máscara é pior. E nenhum dente, né? Não ter dente, não dente, dificulta a vedação da máscara também, porque com o tempo a musculatura labial e a musculatura da mucosa jugal, a musculatura jugal vai atrofiando. Então você não tem, porque para ventilar você tem que acoplar a máscara. Isso se perde com o tempo que o paciente vai perdendo essa musculatura. Eu vou dar um parênteses aqui, que eles falam que nessas situações, talvez você possa ventilar, mais um parênteses, com 1 milhão de asteriscos, ventilar o paciente com a prótese dentária dele, tá bom? Riscos disso acontecer, você dá uma ambuzada, a prótese sair, ela ir lá e a via aérea virar uma via aérea obstrutiva, porque você obstruiu, tá? Que eu quero dizer quando eu falo 1 milhão de parênteses? Talvez aquele paciente que use uma prótese total, você consiga ventilar ele um pouco melhor, tá? Não estou falando para dizer, estou falando que é o que os livros dizem. Isso realmente é uma realidade, é muito comum. Você vê aquele vozinho, quando você tira a prótese total, a boca dele murcha, na hora que você bota a máscara, você não veda. Então, talvez você for pensar em abusar esse paciente, talvez você abusar ele com o dispositivo que ele tem, né, dentário, e tira na hora de entubar. Jamais usar um dispositivo de invasão de via aérea com aquilo, porque vai deslocar e aí você vai ter duas coisas, né? O paciente que não ventila porque ele tem uma prótese que está no lugar errado. Se for as próteses menores, então pior ainda, tá? Essa eu vou entrar bem um pouco em detalhe, pessoal, porque aí já é a parte de dispositivo supraglótico que vai te dificultar o clássico, tá? Restrição. Paciente da cabeça e pescoço, da cirurgia cabeça e pescoço. Radiação no pescoço. Muitas vezes, se você pegar um paciente da cirurgia de cabeça e pescoço que já está usando sonda, toma cuidado. Que a chance, porque o dispositivo, ele é extraglótico, ele passa, ele vai geralmente se acoplar no esôfago do paciente, tamponar o esôfago para você ventilar. Se o esôfago dele é inteiro radiado, você não vai conseguir progredir, tá? Obesidade, obstrução, rompimento da via aérea, a gente vai, a aula, nossa equipe agora vai cuidar de Covid, mas se quem se interessa mais, ferimento por arma de fogo, ferimento penetrante, eu já peguei paciente com ruptura traumática de via aérea, não adianta, não vai conseguir acessar a via aérea dele com dispositivo supraglótico. E essa distância tiro-mentoniana que eu falei, né, aquele short, que a língua, ela ocupa muito a cavidade oral, então às vezes você não consegue passar uma máscara laríngea lá também. E só o SMART, que aí, para quem quiser se aprofundar mais, é um preditor de cricotirotomia difícil, cirurgia prévia, massa cervical, anatomia, enfisema subcutâneo dificulta muito, aquilo crepita muito, você não consegue achar radiação, tumor local, mas não vamos precisar chegar nisso, né? Foi de evidência aquilo que eu falei, a gente tem algumas coisas aqui que são de departamento de emergência, isso aqui é uma das de preditores, né, de sucesso de score, né, quando ele, da onde foi tirado esse Lemon, de onde foi tirado o Roma, são preditores que foram usados ao longo do tempo. Esse é um artigo de 2005, se alguém quiser depois eu passo, quiser se aprofundar um pouco mais, é um artigo de 2005, do Jornal de Medicina de Emergência Americano, esse aqui já é de 2016, que ele fala da parte do Lemon, que a gente estava falando, né, de preditores, de laringoscopia difícil, tá? Esse é um outro artigo já de 2000, também, que ele fala de predição de ventilação de máscara. Vocês vão ver que é muito interessante que artigos de anestesiologia, esse aqui é um artigo de anestesiologia, tá? Falam mais de ventilação do que artigos de emergência. Isso tende a ser porque no centro cirúrgico se abusa mais pacientes do que pacientes em departamento de emergência. Aqui também são uma parte dos preditores, aqui também alguns preditores, um review com 50 mil casos aí,
são coisas que, da onde foi tirado esse Lemon, de onde foi tirado o México, o Smart, o Rhodes, são coisas que vão contribuir aí. Se alguém quiser, a gente pode depois aprofundar. Vamos tocar o barco, beleza? Algoritmos na área sala de emergência. 2 eu vou passar rápido, 1 eu vou focar mais, mas a coisa é meio básica, necessita entubar. O paciente está responsivo, quase morto, é aquela coisa que a gente falou. VAR imediata, sou obrigado a agir, não tenho o que pensar. Aqui não existe romas, não existe lema, não existe nada. Não existe simplesmente eu vou conseguir a via aérea da forma mais rápida possível, seja pela via laringoscópica, dispositivo extraglótico, isso aí a sua cabeça vai ter que pensar. Prever via aérea difícil? Sim, é um outro algoritmo que eu vou falar. Eu não previ via aérea difícil? Não. Intubação por sequência rápida. O que é sequência rápida de intubação? Simples. Hipnótico de rápida ação, de início rápido de ação e bloqueador neuromuscular. Eu intubo com etomidato e sei lá o que mais. Etomidato e midazolam, né? A dupla mortal, né? Etomidato vai, midazolam é dupla mortal. Você não faz sequência rápida, você faz indução. A sequência rápida é etomidato e cisticolina, etomidato e rocurônio. Botou para dormir e relaxou, tá? Foi para o algoritmo amarelo de via aérea difícil, a previsão de uma via aérea difícil chama ajuda, tá? Lembra que eu falei? A via aérea difícil é prevista, então já previu que aquilo pode dar, vai ter um pouco mais de trabalho? Chama ajuda, não tem problema. 2 médicos são sempre melhor que um médico, tá? Você é forçado a agir? Sim, eu sou forçado a agir. O paciente chegou, é um paciente obeso, parada cardiorrespiratória, um paciente obeso saturando 50%, frequência de 60%, não tem o que eu fazer. Administra o fármaco, 70 ácidos de intubação e você vai intubar, tá? Não vai ter nenhum algoritmo. Não sou forçado a agir agora, está na máscara, vou intubar. E aí sim, falha oxigênio e manutenção? Sim, já era falha. Previsão de sucesso com aquele mnemônico do ventilação bolso válvula máscara? Não, ele já tem a técnica do paciente acordado, a gente não vai entrar nisso, tá? Se sim, eu acho que eu vou conseguir ventilar esse paciente, sequência rápida de intubação e vai intubar o paciente, tá? Então, para a gente ver que a gente não vai usar o bloqueador neuromuscular, são pacientes que eu tenho certeza que a via aérea é difícil de acessar, a laringoscopia é difícil e eu tenho certeza que eu não vou conseguir, ou prevejo que eu não vou conseguir ventilar. Do contrário, a sequência rápida de intubação é sempre a primeira escolha, tá? Que é o hipnótico e o bloqueador neuromuscular. Aí nessa parte aqui, na via aérea falhou. A técnica que eu escolhi não deu certo, minha técnica de resgate não deu certo. O critério de via aérea falha que a gente viu. Se você pediu ajuda agora, você já está atrasado, já devia pedir quando você previu, agora você está sentindo a coisa na pele, né? Então, assim, falha em manter a oxigenação, eu optei por uma via, vou laringoscopar, não deu certo, optei por uma via estratégia de resgate, dispositivo extraglótico, não estou oxigenando, não tem o que pensar. É cricotiroidotomia, tá? Vai ter que abrir, vai ter que acessar, o cara vai morrer. Não, eu consigo oxigenar. Beleza, tá tranquilo. Você pode tentar um vídeo se tiver dispositivo, pode tentar passar um dispositivo extraglótico, pode fazer uma crico, mas não naquela emergência, dá para programar, 2 médicos e tudo mais. Tubo endotraqueal com balonete alocado, beleza, intubei, não está alocado, não intubei, tá? Tive um problema, minha veia vai ter que ser definitiva agora. Isso é só acessando pela traque mesmo, tá? Entrando na parte de intubação, essas são as 2 lâminas que a gente tem, ela é conhecida, essa aqui é de baixa lâmina de Miller, essa aqui é Macintosh, tá? A curva. Por que existe lâmina reta, né? Eu aprendi que lâmina reta é para bebê e lâmina curva é para adulto. Se você pegar um kit de laringo, você tem uma Miller número 4, tem uma Miller número 5 e tem uma Miller número 3. Então isso aqui pode ser usado para adulto também, ela só não é habitual. O adulto ele é melhor para isso aqui, tá? Eu vou entubar uma criança, tem que ser lâmina reta? Não, não tem que ser lâmina reta, tá? Entube criança com lâmina reta, crianças que têm chance de ter epiglote muito cartilaginosa e dura. Quem que é? O recém-nascido, tá? O recém-nascido, aquele que acabou de nascer, você vai com a reta. Do contrário, você vai ver que existe lâmina curva 0 e lâmina 1. Então, paciente de 1, 2 anos, você vai conseguir acessar também com lâmina curva e vai por mim, é muito mais fácil, tá? Técnica de laringoscopia, pessoal. Técnica de Macintosh e laringoscopia a Miller.
olha a técnica de Macintosh. Olha onde está o laringo. Está na valécula, tá? Olha onde está de Miller. Miller, ele pinçou a epiglote. O que eu quero dizer com esse slide aqui? É o clássico. Isso aqui te prejudica. Que é o quê? Ah, eu coloco tudo e venho voltando. Na hora que a epiglote cai na minha frente, eu achei a via aérea. Se você colocar tudo com uma lâmina curva e vier voltando, quando a epiglote cair na sua frente, olha onde está a sua lâmina. A sua lâmina não está na valeta. Você está fazendo uma baita força e você não está laringoscopando. A técnica correta de Macintosh é look and go. Olha e vai, olha e vai, olha e vai. Identifiquei a epiglote? Vou. Achei pincei o ligamento, faço a minha força de laringoscopia. Certo? Ah, não. Eu estou com um laringoscópio de Miller. O de Miller, sim. Por ele ser reto, você vai colocar tudo. Olha a posição da língua na lâmina. A língua na lâmina curva, ela é diferente. Você tende a achatar a língua. Por isso que você entra todo, tá? Qual que é a técnica correta, pessoal? Todo mundo sabe, né? Mas na hora a gente faz algumas coisas. O laringoscópio, ele é para ficar na região hipotenar, a parte da lâmina. Se você pegar só no cabo, você fica com um manejo um pouco dificultoso dele. A lâmina tem que ser mais na região hipotenar. Você puxa da direita do paciente para a esquerda, vai laringoscopando e vai olhando. Quando você chegar na onde você quer, você vai fazer aquela força anteriorizada, só que a força é no ombro, pessoal, não é tanto na mão. A mão faz você tremer, você fica fazendo aquela laringoscopia tremida, assim. Então é muito comum você ver a pessoa fazer, ele faz aquele levantamento do ombro e é onde você consegue encaixar o olhar. Tá dando para entender? Quando que eu vou usar um Miller? Para quem que usa essa lâmina reta? Tem algumas situações que elas são para lâmina reta. Geralmente, se a lâmina curva, você usou uma lâmina curva muito grande, uma lâmina curva 5, e mesmo assim a epiglote está caída, você não está na valécula. O que você pode lançar mão? Você pode lançar mão de uma lâmina reta, aí sim a lâmina reta, você vai fazer a introdução toda e vai voltar até identificar a via aérea do paciente. Presta atenção nisso quando for entubar, isso vai ajudar muito a vocês. Stop and go, look and go. Olha, vai, olha, vai, olha, vai. Identifiquei o que eu quero, introduz um pouco mais o laringo, prega epiglosso, prega do epiglosso e vai e sobe ela e olha a via aérea. Você introduzir tudo e ir retirando, você está fazendo uma técnica Miller com laringoscópio de Macintosh. Ele foi feito para ser usado de uma forma, você está usando de outra. Pode dar certo? Pode. A chance de falhar é maior? A chance de falhar é maior. Isso que a gente quer ver, tá? O laringoscópio de Macintosh, olha isso aqui. Uma das taxas de falha de intubação é o mau manejo da língua do paciente. Olha como a língua ela é toda lateralizada para a esquerda do paciente com a lâmina curva. A técnica Miller, uma parte da língua vai cobrir a sua via aérea, tá? Outra coisa que acontece, se você introduz o laringo todo e vem puxando para olhar, a visão que você tem de uma lâmina curva, que era para ser assim, a visão é essa. É muito comum a língua do paciente cair e ela obstruir uma parte da sua visão. Então, novamente, por que é o look and go? Rebate a língua, olha, rebate a língua, olha, rebate a língua. Vem fazendo a língua ficar naquela parte que é projetada do próprio laringoscópio. Isso aqui faz a sua via aérea se abrir. Agora, se você introduzir tudo e vir voltando, uma boa parte da língua cai na frente do laringo. Tá? Então, se você estiver usando uma lâmina Miller, sim, é isso que eu quero ver. Mas se eu estiver usando uma Macintosh, eu não quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui. Tá? Isso vai ajudar muito no sucesso da laringoscopia, tá bom? Essa é aquela técnica que eu falei de sniff position, é você tentar retificar os eixos. Um é o eixo oral, o outro é o eixo faríngeo e o outro é o eixo laríngeo, né? Aí a figura ela é bem diz por si só. Se você conseguir um coxim que você consiga fazer com que o trago do paciente fique retilíneo com o tronco e você fazer uma leve hiperextensão da cabeça, você consegue o melhor retificação da via aérea do paciente. Botou um laringoscópio aqui, a via aérea vai estar na sua cara. Isso aqui você vai ter, muitas vezes dá para entubar aqui também dá para entubar, mas a forma que melhor vai te dar uma visão é essa aqui, tá? O BUG é esse dispositivo que a gente está vendo aqui. Ele é um dispositivo de introdutor, a gente chama de introdutor de tubo traqueal, tá?
Você tem inúmeras formas de usar. Ele tem um que é ventilável, que não é ventilável, né? Um que tem um orifício aqui, um que não tem um orifício. Básico do bugie. O bugie ele tem uma metragem aqui e ele tem essa curvinha que a gente usa ela para cima. A melhor forma do bugie é que ele esteja reto. Então você vai lá endoscopar o paciente, vai usar o bugie e vai passar o bugie primeiro e depois você vai passar o tubo traqueal ali. Você não vai usar fio guia nessa situação. O fio guia é o bugie. Tá? Hoje é preconizado que o correto seria que todo mundo usasse o bugie como primeira opção. Tá? Alguma literatura vai te botar que acima de 2B você pode ir lá lançar a mão do bugie, mas teoricamente não há o porquê, se você ter, não lançar todas as vezes. Ele é um dispositivo que não lesiona a via aérea, muito difícil de lesionar a via aérea se ele for bem utilizado, ele é mais seguro que o fio guia, ele tem uma rigidez boa de manusear, ele é mais fino que o tubo, então lembra que eu falei que você tem que ir lá endoscopar, olhar, ver a via aérea e ver passando na via aérea. Né? Aquela coisa, quando você bota o tubo, a via aérea some, a sua visão é laringo e tubo, tá errado. Sua visão tem que ser laringo, tubo e corda vocal. Isso te ajuda, ele é fino, ele passa, você passa ele na via aérea e depois você vem, segura ele com uma mão, a outra mão você introduz o tubo e passa. Faz uma laringoscopia direta mesmo, com o laringoscópio e passa. Eu botei essa imagem para chamar atenção no quê? Tá vendo que tem, que eu falei lá no começo da das aritenoides do paciente? Todo tubo tem isso aqui, ele ventila de uma forma e de outra, para não ficar seletivo mesmo na posição traqueal. É muito comum quando você vai passar o tubo, esse tubo, isso aqui fica para a direita, tá? O tubo quando ele está reto. Você pega aí, ou o tubo cai aqui, ou esse buraco cai aqui, você luxa a aritenoide do paciente. Se você tiver com bugie, você vai luxar e vai entrar para dentro, o paciente vai ficar rouco e você teve um problema. Se você não estiver usando o bugie, o que acontece? Que é o clássico. Eu vi passar e foi para o esôfago. Eu vi passar e foi para o esôfago. O que aconteceu? Na hora que você foi passar, ele passou. Aí isso aqui pegou na aritenoide do paciente e pum, jogou seu tubo para baixo. É isso, escorregou para o esôfago. Por isso que o tubo escorrega para baixo, sempre. Ah, entubei as cegas. Você entubou o esôfago, tá? Sempre. A chance de as cegas ir para uma via aérea é muito difícil. Então, o que ele orienta a fazer? Passa o bugie, laringoscopa, faz um giro. Pode ser giro horário também, tá? Mas ele te orienta a fazer um giro anti-horário, joga esse olho para cima, que a gente chama do laringoscópio, do tubo, e você vai ter uma passagem um pouco mais lisa. É comum você ver a pessoa passar o tubo e na hora que vai passar o tubo rola uma pequena resistência ali. Você pode estar luxando uma aritenoide, tá? Já estamos acabando, tá, pessoal? Agente sedativo de indução, então o que a gente quer? Eu quero algo que faça meu paciente dormir rápido, eu quero que ele acorde rápido, porque depois eu quero sedar ele, e eu quero que ele tenha o menor efeito hemodinâmico possível, tá? Eu vou falar de algumas drogas, o etomidato 0,3 miligramas por quilo, tem um asterisco porque você pode usar 0,2 miligramas por quilo, dependendo da volemia, porque isso aí vai ter uma distribuição. O paciente em choque, às vezes a dose pode ser um pouco menor, tá? Ele é um receptor GABA, ele é um agente hipnótico sem efeito analgésico, tá? Mas ele é hipnótico. Ah, mas eu uso fentanil para entubar meu paciente. Legal, o fentanil é uma pré-medicação, tá? Ela não entra na sequência rápida de intubação, ela entra como um pré-medicação. Ah, eu na intubar um paciente uso lidocaína. A lidocaína é uma pré-medicação, ela não é uma sequência rápida, ela vai te dar analgesia e efeito broncodilatador e diminuição de bronquiatividade, mas ela não é hipnótico. Sequência rápida, hipnótico, bloqueador neuromuscular, tá? Ele é um agente hemodinamicamente estável, não libera estamina, então a chance de você ter uma bronquiatividade é menor, taquicardia é menor, não tem ação broncodilatadora, mas também ele evita ter menos bronquiatividades, e ele tem essa inibição reversível da 11-beta-hidroxilase, ou seja, diminui o nível sérico de aldosterona e cortisol. Ah, eu não vou usar para o choque séptico, porque o medo é um choque séptico, né? A inibição é reversível, é a droga segura, hoje é uma das drogas de escolha, ela só não é mais escolha do que uma outra droga que vai ver que é a paixão de qualquer um emergencista, né? Mas ela é uma droga segura, dá para ser usada para entubar COVID, ela não vai ter bronquiatividade, esse paciente provavelmente, se você fizer corretamente, não vai tossir, e essa inibição no paciente séptico, que não seja por COVID, por outras coisas, também não vai te dar problemas, tá? Ela só não é melhor do que a nossa paixão, né? A melhor droga, que é a ketamina, cetamina, tetrocetamina.
é a melhor droga, porque ela faz quase tudo que a gente quer, né? A única coisa que a gente quer ela não faz é que a droga não fosse metabolizada, nem hepática, nem renal, mas ela tem que ser, né? Mas ela ainda não é, não, a gente não chegou nesse agente ideal, mas ela é muito boa. 1,5 miligramas por quilo, ela é dose dependente, dá para usar para tudo que você quiser fazer. Se você fizer meio miligrama por quilo, ela é só dissociativa, o paciente só dissocia, mas mantém o drive. 1,5 ele dorme, ela é analgésica, ela age no receptor NMDA do complexo GABA. Ela inicia ação rápido, 45 segundos o paciente está sedado e analgesiado. E a maravilha, efeito mínimo no drive respiratório. A gente vai entender porque o combo da intubação do Covid virou lidocaína, ketamina e succinilcolina, né? É os três que a gente vê. Não são só necessários, dá para intubar o paciente com etomidato, que ele sim, com fentanil e etomidato, que ele sim, mas a ketamina, ela é a melhor droga no mercado para acessar a via aérea. Ela estimula a liberação de catecolamina, então ele vai taquicardizar, mas ele vai te dar um efeito broncodilatador também. Só presta atenção para o efeito alucinógeno, isso é muito mais usado muito mais exacerbado em crianças, e você tem que fazer um cheirinho de benzodiazepínico. Um cheiro de benzodiazepínico, tá? Não pode ser usado com paciente esquizofrênico, isso aqui não tem ainda uma evidência para gestante, tá? Se ele é classe C ou classe D, tá bom? Então, guardem, ketamina, 1,5 mg por quilo, dorme rápido, analgesia rápido, não perde drive, broncodilatador e não estabiliza hemodinamicamente. Qual que é a droga melhor para o choque? Ketamina, né? É a droga. Qual que é a melhor droga para o Covid? É a ketamina. Está disponível em todo lugar? Não está. É cara, infelizmente. É a única coisa que é o problema dela. Ela tem 3 apresentações, as mais clássicas são 50 miligramas por ml e 100 miligramas em 2 ml. A ampola menor é um pouquinho maior. 100 miligramas por 2 ml ou 50 miligramas numa ampola de 1 ml só, tá? O Propofol tem o seu espaço. 1,5 miligramas por quilo também está com asterisco, porque você pode usar a 2 ou você pode reduzir. Eu não vou entrar no detalhe de duas coisas que a gente chama de ketofol e ketodex, que é ketamina e propofol, ketamina e precedex. Isso aí é um pouco mais profundo, mas se eu for usar o propofol, o que o propofol tem de diferente da ketamina? Ele tem a parte vasodilatadora é a depressão miocárdica direta, tá? Ele é um agente lipossolúvel que também aumenta a atividade GABA, então bota o paciente para dormir, não tem efeito analgésico, tem uma parte hipotensora, ele é hipotensor, tem uma depressão no miocárdio e ele é classe B para gestante, tá? Então, se uma gestante com Covid, eu provavelmente usaria Propofol para ela, tá? Um detalhe, pode ter dor. Se alguém já me viu às vezes entubar um paciente, fala, pega uma veia calibrosa, tal, etomidato pode flebitar, propofol pode flebitar, o paciente pode ter dor. Você pode fazer talvez uma lidocaína 1%, a proporção 10 para 1 que a gente fala, seria 1 ml da lidocaína 1%, junto com 10 ml de propofol. 10 ml de propofol tem 100 miligramas. 100 miligramas você um paciente de 70 quilos, tá? Se você quer usar o propofol e ele está instável, você pode reduzir a dose para 0,7, 0,8, tá? Vantagens: diminui a pressão intracraniana, tá? E tem uma ação broncodilatadora menor que a ketamina, mas tem. A ketamina, voltando, a gente vai ver mais para frente num estudo, ela aumenta a liberação de catecolamina, então, teoricamente, ela aumenta a pressão intracraniana também. Isso, hoje você escuta que está caindo por terra, mas eu não achei nenhum estudo evidente. Tem estudos antigos já, mas assim, ela está sendo mais permissiva hoje no trauma cranioencefálico. Por quê? Porque eu ganho, né, pressão de perfusão cerebral. Pressão intracraniana, menos a PAM, né? Se eu mexo menos na pressão arterial média, provavelmente a pressão de perfusão cerebral no meu paciente vai estar melhor. Isso aqui é o choro, né? Esse é o famoso desespero, né? Vou usar fentanil midazolam, né? A gente choca mais que o paciente, né? Mas só para falar que eu não falei, então eu vou falar o porquê que essa droga é tão ruim, né? Como indutor, não como sedativo. 2 a 0,3 mg por quilo. Início de ação, 90 segundos. Então você fica 1 minuto e meio esperando seu paciente dormir. A outra droga de 40 segundos, o paciente está apagado e está sem dor. Dura de 15 a 30 minutos.
ele age no canal de cloreto GABA, então por isso que ele demora um pouco mais para agir. E sem associação a facilitadores, facilitadores são narcóticos, tá? Ele pode demorar 2 minutos e meio. Ou seja, midazolam puro, para você ter um efeito total, é 2 minutos e meio olhando para a cara do paciente. Ele é um depressor do sistema respiratório? É. Então é 2 minutos e meio que o seu paciente está começando a hipoventilar, você não consegue cessar a via aérea porque ele não está totalmente sedado, e geralmente você tem, para ter esse efeito de 90 segundos, tem que ser a famosa associação fenta e midazolam, né? Faz fentanil e faz midazolam. Nem vou entrar nessa parte, tá? Isso aí é uma coisa que já é um pouco mais ultrapassada, tá? E é D para gestante, e ele é um agente ruim, ele é um agente sedativo, ele tem que ser usado como uma exceção, isso tem que parar de ser primeira opção, tal como fentanil e midazolam, sei lá, década de 80, 90, a gente está em outro mundo agora, tá? Vamos terminar. Bloqueador neuromuscular, succinilcolina, é o feijão com arroz, faz o que você quer. 1,5 miligramas por quilo, tem um asterisco, você pode chegar a 2, tá? Eu vou só desmistificar algumas coisas da succinilcolina do Quelicin. Início de ação, 15 segundos, ótimo, bloqueia. Ele é um agente que a gente chama de competitivo. Você vai ter duas formas, os competitivos e os não competitivos, tá? São os despolarizantes e não despolarizantes. Ela dura mais ou menos 10 minutos. Ela estimula todos os receptores nicotínicos e muscarínicos no sistema nervoso simpático. Ela age no receptor de acetilcolina. Pensa no paciente bloqueado com Quelicin, que é o mesmo paciente que se intoxicou por chumbinho, tá? Ele vai despolarizar, o receptor nicotínico dele vai acionar. Então, era muito comum, quando você via intubação em criança, que eles não usavam curona, você vê o pessoal usando atropina junto. Por quê? Nada mais é do que tentar bloquear os receptores muscarínicos desse paciente aí, que às vezes você pode exacerbar demais. Exacerbou o muscarínico, o que pode acontecer? O paciente pode ter bradicardia. Tem aumento da pressão ocular, um pequeno aumento da pressão intracraniana e da pressão intragástrica. As partes que a gente vai desmistificar. Bradicardia no adulto pode estar presente, ele é presente porque ele inibe receptor nicotínico muscarínico. Pensa no paciente que engoliu chumbinho, tá? Acetilcolina na fenda sináptica. Pensa nessa forma. Como que você reverte isso? Atropina. Muito respondedor à atropina esse paciente é, tá? Aumenta a pressão ocular, teoricamente, sendo um pouco mais específico, o trauma ocular fechado não é uma droga, o trauma ocular aberto, ferimento por arma de fogo no crânio, explodiu o olho, tudo bem se aumentar a pressão ocular para mim, tá? Não explodiu o olho, pense em outra droga. Aumenta a pressão intragástrica, o paciente vai vomitar, só que ele também tem um aumento no esfíncter esofagiano, então geralmente eles não tendem a vomitar mais, tá? O outro medo maior é da hipercalemia, tá? Calma, ele aumenta 0,5 mex por litro em situação normal. O que é uma situação normal, né? Que é diferente das que estão aqui embaixo, obviamente, né? O que ele faz? Ele estimula todos os receptores. Então, quando você vai ler a droga em si, ele fala que esse aumento do potássio pode chegar em 5 a 10 mex por litro. Só que queimados, desnervados, lesão por esmagamento, infecção grave, miopatia e hipercalemia prévia, tem um monte de asteriscos que a gente vai ver que nem sempre acontece. O que acontece? O paciente é um grande queimado. Ele chegou na sala para você. Você vai entubar esse paciente, ele pode ser usado Quelicin, não tem problema. O problema é daqui 3 dias, que ele vai ter um monte de receptor nicotínico e muscarínico à amostra, aí sim, você vai aumentar muito o potássio dele. Doenças que já são degenerativas, que o paciente tem um aumento, porque lembra que o corpo ele precisa de demanda, você tem menos acetilcolina, você começa a produzir mais. Lesão por esmagamento, é a mesma coisa, com o tempo você tem mais exposição de receptores nicotínicos e muscarínicos na fenda muscular. Infecções graves pode acontecer, miopatia, hipercalemia prévia. Por que está com um monstro de asterisco? De novo, porque ele age no receptor. Se o paciente tiver uma hipercalemia prévia, se tiver um potássio de 8 para 8,5, ele pode parar na sua mão, mas ele parou porque estava com 8. Tá? Ele não parou porque ele estava com 4 e se jogou para 8. Só se você for entubar um grande queimado depois de 72 horas com aquele sim. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me perguntam. Se eu estiver indo muito rápido, a gente já está acabando, tá? O rocurona é um agente não despolarizante, então ele é competitivo na fenda sináptica. É 1,2 miligramas por quilo. Início de ação a 60 segundos, ele dura até
1 hora. A ação receptora colinética nicotínica é pós-juncional na placa motora. Então, ele tem pouca alteração hemodinâmica na pressão intracraniana. Ele não vai despolarizar o paciente, ele não vai pegar receptor nicotínico. Ele não é aquele protótipo do paciente que engoliu chumbinho, tá? Eu estou falando isso só para a gente, né, entender o contexto, mas ele não é aquele paciente, é diferente a forma. Ele é um receptor que ele age é uma droga que age no mesmo receptor, porém de forma diferente. Ele é um competitivo com a acetilcolina. Você não tem acetilcolina lá na placa, tá? Isso aqui é usado para criança, isso não bradicardiza, não aumenta a pressão artericular, nada. O problema dura 1 minuto, né? Entubou, entubou. Não entubou, vai se virar nos 30, né? O que ele sim dura 6 a 12 minutos. Não entubou, se for bom de ambu, você vai segurar ele e vai acordar. Certo? Tem evidência para isso? Tem muita evidência. Isso é da Kit Qualquer 2012, de intubação, prevalência, relato de complicações, bloqueador muscular, a taxa de sucesso é muito maior. Isso é uma revisão da Cochrane de 2015, se eu não me engano. O Curono versus silcolina na intubação rápida é uma revisão, tem quase 60 páginas. Ele revisa as duas drogas, e são drogas excelentes, e ele fala tudo um pouco disso que eu falei para vocês, tá? Um artigo de revisão de 2000, silcolina induzindo hipercalemia no paciente com falência renal. Lá ele bota aquilo que eu falei para vocês, que o negócio não é mais receptor, o negócio não é tão local, então não é para ter medo de entubar um DRC com que ele sim, tá? A não ser que ele seja um DRC que sofreu uma queimadura há 1 semana, tá bom? Posso usar silcolina no paciente com hipercalemia? Isso é um estudo de 2002, Departamento de Anestesiologia, também demonstra algumas coisas. Uma revisão de artigo, essa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é da neuroproteção com ketamina. O artigo é de 2010, uma revisão, então a ketamina está podendo ser já usada, mas não vamos falar de trauma craniano aqui não, tá? Outra critical care, efeito de etomidato no vasopressor. Lembra que a gente falou que ele inibe e aumenta cortisol em pacientes com sepse, e aqui a classificação antiga, né, era sepse grave, e é uma análise muito boa também da critical care. Eu acho que isso aqui é de 2016, se eu não me engano, tá bom? Vou dar os créditos para um livro que a gente usa muito. As imagens que eu usei nesse livro estão no manual do WALS, do Manejo de Via Aérea de Emergência, da 5ª edição. Isso é uma bíblia, o livro chama Manual da Via Aérea, Manejo da Via Aérea na Emergência. Quem tiver interesse, é um livro que te dá tudo que você precisa saber de via aérea, e os créditos das imagens, os fluxogramas foram tirados de lá, e eu agradeço a vocês, obrigado pela atenção, e eu acho que é isso.